Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos estudando aí recentemente muito sobre a Idade Média, sobre o feudalismo e todo o contexto que está relacionado a esse período histórico. Então nós já estudamos, só recapitulando nas nossas últimas aulas, que nós estudamos que a Idade Média foi um período que veio após a Idade Antiga. Vamos lá, vamos entender um pouco como é que se dá essa construção do conhecimento histórico, certo? Para facilitar os estudos, os historiadores europeus dividiram a história em períodos. Então nós estudamos durante todo o ensino fundamental, que é o que nós estamos estudando. Nós vemos a pré-história, vemos a Idade Antiga, a Idade Média, a Moderna e a Contemporânea, certo? Então nós estamos estudando a média. A Idade Média ela começa por volta de 476, ano 476, o que para os historiadores foi a data da queda do Império Romano, da queda de Roma. Então com isso termina a Idade Antiga que começou com a origem da escrita lá por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Então, de 4.000 anos antes de Cristo até 476, nós estudamos a Idade Antiga. Agora nós vamos à Idade Média. Então nós vimos que a Idade Média ela foi dividida de forma simples em duas partes: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Sendo que a Alta Idade Média ela vai do século V até o século X, onde nós temos formação do feudalismo, o poder do clero, da igreja, a influência cultural que exerceu, a questão da suzerania, da vassalagem. Depois nós vamos chegando na Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, onde nós vemos as cruzadas, a peste negra. Nós vemos também, de forma bem resumida, claro que eu estou falando aqui, o fim do feudalismo. Pois bem, nós vamos estudar um pouco agora sobre a cultura nesse período da Idade Média. Então, um dos pontos importantes da cultura que nós vamos ver a partir de agora nesta aula eram sobre a formação. Então, a Igreja Católica ela tinha o controle sobre a educação. Então, nas escolas, nos mosteiros, que sempre existiam junto às igrejas, às catedrais, o clero influenciava. Ou seja, toda a formação humana, educacional, estava relacionada à parte de teologia, ou seja, estudo sobre Deus, estudo sobre a fé. Então, a maioria dessas escolas, elas também chamavam-se escolas palatinas. Por quê? Elas funcionavam em palácios. Então, todo mundo tinha acesso a essa educação? Não. Nem todos tinham acesso. Podemos já perceber pela palavra palácio que só quem podia ter acesso eram as pessoas que tinham maior riqueza, poder naquele tempo. Então, a partir do final do século XII, vão começar a surgir nas diversas cidades da Europa as primeiras universidades. Então, nas universidades, uma faculdade naquele tempo, para ser completa, tinha que ter a área de teologia, que também estava relacionada à filosofia, às artes, direito e medicina. Então, uma das primeiras universidades que vão surgir aí no final do século XII estão as universidades de Paris, de Oxford, que acredito que vocês já ouviram falar, de Nápoles, de Roma, Coimbra, enfim, são algumas das que surgiram nesse período aí do final do século XII, lembrando que as universidades e as escolas eram dirigidas, organizadas pela Igreja Católica. Outro ponto importante que está relacionado aí à cultura nesse período da Idade Média é a arquitetura, o estilo arquitetônico das construções, principalmente das igrejas. Nós temos dois estilos muito bem conhecidos desse período da Idade Média, que é o românico e o gótico. Então, o românico vai surgir aí entre o século XI e o século XIII e vai ser aquela construção mais simples, aquela construção sem tantos detalhes. Geralmente eram aqueles pilares, que nós chamamos hoje em algumas construções de pilastras grossas, tetos e arcos bem fortalecidos, janelas estreitas, muros bem reforçados. E por que essa questão de reforçar tantas paredes, essas coisas? Porque vamos nos lembrar que nós estamos aí
num período de que aconteciam invasões dos povos bárbaros. Então, toda a construção ela tinha que ter uma dupla finalidade. Se fosse casa, obviamente, moradia, obviamente, e proteção. Então, o que é que acontecia? Elas tinham esses destaques, essas características, porque visava também uma proteção de ataques. Então, algumas igrejas, podemos assim dizer, que se destacavam nesse período com esse estilo românico, era a igreja de São Miguel, em Lucca. O outro estilo é o estilo gótico. Então, o estilo gótico vai do século XII ao século XVI, principalmente na França, na Inglaterra e na Alemanha. Então, se o estilo românico era, vamos dizer assim, aquele estilo mais simples, mais grosseiro, então o estilo gótico já vem diferente. Se o românico não tinha questão de muitos detalhes, o estilo gótico já vem com mais detalhes, é mais detalhistas. Então, era mais elegante, tinha mais leveza nas suas construções. As janelas, por exemplo, das construções, principalmente de igrejas, né, eram ornamentadas com vitrais coloridos, né, aqueles vidros feitos por pedaços, né, por partes, que aí juntando formavam tipo um quebra-cabeça, que formava uma cena bíblica, por exemplo. Principalmente isso que era usado nas igrejas. Então, isso facilitava também para que tivesse uma boa iluminação, né, no interior. As paredes se tornaram mais finas, mais altas, e os pilares se tornaram maiores. E aí alguns desses exemplos estão as catedrais de Chartres, Reims e Paris. Então nós podemos entender assim, por quê? O que levou a acontecer essa mudança desse estilo de arquitetura? O contexto cultural que as pessoas estavam vivendo, a forma das pessoas verem a sociedade. E o estilo gótico, ele, como nós vimos aqui, ele surgiu do século XII ao século XVI. Nós estamos falando aí, de certa forma, quase do final quase no meio da Baixa Idade Média, e já começando um outro século, século XVI, que é a Idade Moderna, onde as pessoas estavam voltadas muito para a questão da iluminação. Ou seja, iluminar não no sentido de um ambiente somente, mas no sentido da mente. Vamos nos lembrar que nós estamos aí saindo da Idade Média, um período muito marcado pela dominação, pela opressão, essa dominação tanto cultural como econômica e financeira. E aí a arquitetura mostrava o que a sociedade estava vivendo e pensando naquele momento. Ou seja, um momento de transformar, mudar as ideias. Então isso era refletido também nas construções. Do mesmo jeito a nossa sociedade de hoje. As nossas casas, em sua grande maioria, refletem muito o que nós vivemos, desde a sua organização interior às nossas necessidades. Então reflete muito o que a sociedade vive. O que é que nós esperamos assim, né? Que tenhamos uma sala, né? Que tenhamos uma TV, que o nosso quarto, se possível, seja mais aconchegante. Então são coisas que vão sendo determinadas aí pela cultura e pelo estilo de vivência. Outro ponto também da cultura, nesse tempo da Idade Média, é na pintura, principalmente no século XII, no século XIII, onde vão surgir aí umas pinturas mais humanizadas. Vai se tirar de foco, no caso, aquelas pinturas mais naturais, que refletia a natureza, e vai mostrar mais umas pinturas humanizadas, principalmente de santos e de divindades. Entre os maiores pintores desse período, nós temos aí Giotto e Cimabue. Na música, nós temos dois tipos de música nesse período da Idade Média, que é a música sacra e a música popular. Então, a música, ao longo da Idade Média, ela vai sofrer uma influência da Igreja Católica para que ela represente mais as questões religiosas. Veja, toda música, podemos dizer que ela traz, vamos trazer para os dias de hoje, cada música ela traz uma filosofia ou uma ideologia. E aí nós temos que refletir, porque às vezes a música que nós ouvimos fala de quem somos, ou fala das nossas intenções, ou do que está cheio, né? Do que o meu pensamento está cheio. Então, nós temos aí, vamos fazer uma abordagem mais atual agora. Tantas músicas que elas menosprezam a dignidade da mulher, tantas músicas que faz menção aí
da ideia do crime, faz menção da violência e de tantas outras coisas que não são boas para a vivência humana. E às vezes nós cantamos tanto essas músicas sem nos darmos conta se isso realmente faz parte do nosso caráter, da nossa vivência. Nada contra os estilos musicais, que nós temos a liberdade de expressar nossas opiniões e as nossas ideias. Mas nós devemos pensar e refletir. Que tipo de música eu escuto? Que tipo de música eu canto? E por que isso faz parte da minha vida? Você vai perceber que alguma coisa do seu estilo de música você vai trazer para a sua vida, para o seu modo de se expressar, para o seu modo de se vestir. Um exemplo, quem gosta muito do rock vai tentar vestir aquelas roupas mais características, mais semelhantes aos cantores. Você vai se expressar de alguma forma que leve aquilo. Então nós temos que ter cuidado. Não estou dizendo que o rock é mau. O que eu estou dizendo é que nós devemos ter cuidado com várias músicas que não estão aí para nos trazer coisas boas, mas para fazer menção à violência, ao ódio, ao crime, para trazer menção a menosprezar os outros. Enfim, nós temos que ter cuidado, porque a música às vezes é um instrumento de dominação da mente das pessoas. Uma música leve traz uma vida leve. Então vamos lá, voltando para a Idade Média, música sacra, música popular. Entre essa música sacra se destacou o Papa Gregório Magno. O Papa Gregório Magno criou um estilo de música chamado que esse estilo de música que ele criou era uma melodia mais simples, suave, cantada, tipo de corais, e recebeu o nome de canto gregoriano. Um destaque aí também para o monge beneditino Guido d'Arezzo, que foi ele que deu o nome às notas musicais. Então, o nome das notas musicais, a organização das notas musicais como nós temos hoje, ela surgiu através de um monge católico. E ele iniciou essa organização através das sílabas iniciais de um hino a São João Batista. Então, na música popular, nós vemos aí os trovadores e os menestréis. Os trovadores eram poetas românticos e os menestréis eram aqueles cantores que acompanhavam esses trovadores. Então, geralmente, como estava naquele tempo em auge a questão também das cruzadas, que os cavaleiros se vestiam com aquelas armaduras e iam embora para aquela luta, não sabiam muitas vezes se iam retornar, se retornariam com vida. E aí aconteciam muitas cenas dos casais se despedirem, os cavaleiros que iam lá se despedir das suas esposas, das suas noivas, das suas namoradas. E aí então, essas músicas dos trovadores sempre ficava nessa parte aí, desse amor, mostrando esse amor, os feitos heroínos, dos cavaleiros, mas também mostrando um pouco desse amor, desse romantismo que havia nesse contexto. E aí nós podemos também falar um pouco sobre literatura. Nós temos dois destaques de literatura nesse período da Baixa Idade Média, que é a poesia épica e a poesia lírica. A poesia épica, ela falava da ação corajosa dos cavaleiros, em prol da cristandade, que eles saíam para defender. Lembrando aí as cruzadas, que eram as buscas, guerras para tomar a Terra Santa do domínio dos muçulmanos, que tinham invadido tudo lá. Então essa poesia épica falava muito da coragem, mostrava os cavaleiros como desbravadores, como heróis, como guerreiros. Nós sabemos que na verdade, nos bastidores não era bem assim que acontecia. Tinham outros interesses aí, muitos deles não queriam nem saber da Terra Santa. Estavam mais interessados no seu bolso santo. Depois nós temos aí a poesia lírica, onde falava muito do amor dos cavaleiros às suas damas, às suas amadas. Então, esse amor é representado tanto na música como também na literatura. Entre os grandes destaques desse período aí está Dante Alighieri, autor da Divina Comédia, que fala muito bem isso. Você pode encontrar esse livro aí fazendo uma pesquisa no Google. É muito interessante. É uma crítica também, de certa forma. Então, na ciência e na filosofia, nós também podemos destacar, porque elas estavam sempre muito ligadas. Na ciência, a ciência contribuiu aí para o aperfeiçoamento das navegações, o uso de mapas, a questão da geografia, a geografia é uma ciência, e instrumentos para navegação como a bússola.
Nessa ciência medieval, nós podemos também destacar Roger Bacon. Roger Bacon, que foi um monge, ou seja, um religioso franciscano. Podemos até dizer, de certa forma, um frei da Igreja Católica, que ele vai criar o método da experimentação científica, conhecido também como método científico, ou conhecimento científico. Então, era essa busca de entender as realidades, os estudos, o que acontecia na natureza, no meio ambiente, na nossa vida, através da ciência. Então, na filosofia, nós temos dois destaques, que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho foi do século IV, Tomás de Aquino do século XIII. Santo Agostinho, ele buscava aí principalmente estudar a questão da patrística, que eram os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros padres da igreja, os escritos daqueles que andavam com os apóstolos. Então ele estudava muito sobre isso. E São Tomás de Aquino, que ele tentou reconstruir aí todas as obras de Aristóteles, filósofo grego, ele conseguiu juntar com os estudos da fé cristã. Ou seja, ele juntou, porque nesse tempo estava se falando muito que não podia se entender somente as coisas pelo lado da fé. Então São Tomás de Aquino, ele vai juntar a fé com a filosofia e vai dizer que muitas coisas que a igreja explicava pela fé, a filosofia vivia de uma outra forma. Então ele vai juntar e comparar as duas. Então o principal objetivo dessa filosofia na Idade Média era conciliar a fé cristã com a razão, a fé e a razão, já que nesse período estava uma crítica muito grande, dizendo que nós devíamos viver só pela razão e não pela fé. E aí essa filosofia de Santo Agostinho e de Tomás de Aquino vai dizer que dá para viver com as duas. E eles tentavam harmonizar e não viver somente pela fé, mas não também somente pela ciência. Mas as duas poderiam nos ajudar. Um exemplo somos nós aqui hoje em dia. Nós temos a nossa fé. Cada um tem a sua fé, a sua vivência religiosa. Mas todos nós estudamos. Então, nós podemos sim, somos provas vivas hoje que nós podemos ter fé e estudar, ou seja, buscar a ciência, o conhecimento científico. Então, esses são os principais pontos que nós podemos abordar da cultura medieval. Essa cultura estava aí tanto a criação cultural, como também estava presente na cultura popular, na cultura das universidades, da literatura, da música. Tinham também paródias que eles faziam, que muitas vezes era criticando a realidade da sociedade daquele tempo. Então é isso é um pouco da cultura medieval. Bons estudos e até a nossa próxima aula.